Então, pessoal, novamente, nós vamos falar sobre um sistema físico, né? Que em muitos seres vivos, essa projeção de imagem, ela não é, no caso, ela é diferenciada. Para cada ser vivo, né? Você tem um conjunto bem complexo, né? Um aparelho, vamos dizer assim, visual bem complexo, que para os seres humanos, esse aparelho, por mais que ele seja complexo, ele permite uma visão bem clara, né, com boas interpretações, né, sobre o campo visual, sobre o que está acontecendo ao seu redor, certo? Então, a princípio, os mecanismos que são realizados para que possa haver a projeção da imagem, certo? Na retina, que justamente é o mais básico do que o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, possa interpretar como imagem, é justamente essa projeção de imagem sobre a retina. Então, se de alguma forma não ocorrer essa projeção de imagem, está acontecendo aí algum tipo de anomalia, né? E certamente terá a necessidade de fazer algum tipo de correção para que essa imagem seja projetada de fato sobre a retina. Bem? E todo esse fenômeno que acontece, que é o descrito da biofísica da visão, ela já acontece desde o meio ambiente, né? Então a gente tem que considerar principalmente os fenômenos de natureza ondulatória, né? Considerando assim a luz como uma onda e também a luz como partícula, né? Ou melhor dizendo, a onda, a luz principalmente, né? Ela tem dois comportamentos físicos, que no caso ela se comporta como onda e também pode se comportar como partícula. Ou melhor dizendo, ela tem um comportamento corpuscular, certo? Então, a princípio da aula de hoje, a gente vai analisar principalmente esse comportamento, que é o comportamento ondulatório da luz, né? Ela já é emitida, né, por uma fonte luminosa qualquer, passa por várias reflexões até chegar aos nossos olhos. E de lá ocorre vários fenômenos, reflexão e principalmente a refração, que vai, no caso, esses feixes de luz, passar por um processo de composição de imagem e vai ser projetado exatamente na retina, né? E aí, depois que projetado na retina, quando chega nesse nervo óptico aqui, essa informação ela se converte em pulso elétrico. Esse pulso elétrico chega no nosso sistema central e lá é feito vários processos para interpretação da própria imagem, certo? Mas a gente vai primeiramente falar um pouco aqui sobre a respeito da onda relacionada ao seu comportamento ondulatório, ok? Entre os sistemas que desempenham funções sensoriais, a visão apresenta aspectos biofísicos peculiares. O globo ocular e seus acessórios tratam a luz em dois aspectos fundamentais, que no caso é a luz como onda e a luz como fóton, certo? A luz como onda há um meio refrator que forma a imagem de objetos iluminados e luminosos. Então, a onda, né, a luz como onda, desculpa, ela tem essa finalidade aí, né, de justamente projetar qualquer tipo de imagem através de feixes de luz que certamente foram emitidos por objetos iluminosos ou refletidos por objetos iluminados, né? A luz como fóton, uma película fotossensível reversível, transforma a energia eletromagnética do pulso e luminoso em pulso elétrico. Então, nós sabemos que a onda, qualquer tipo de onda, é uma forma de energia. Então, todo o princípio da conservação da energia tem que ser considerado também, né, principalmente nesse fenômeno que acontece, que é a própria visão, certo? Então, a onda como luz, ela é convertida em
em energia elétrica, que de alguma maneira vai ocorrer o pulso elétrico, como a gente já viu em outras aulas, né? Principalmente no que diz respeito ao potencial de ação. Então esse pulso elétrico está muito envolvido aí nessa captação da luz, né? Só reforçando que aqui no nervo óptico existe várias células receptoras aqui, células sensíveis, que vai captar essa luz e vai proceder aí a conversão da energia, né, na forma de fótons para a energia elétrica, certo? Principalmente estabelecer ali um potencial elétrico para estabelecer um impulso nervoso. Tudo bem? Anatomia funcional do olho. Então aqui nós temos no caso a estrutura, né? Esse aparelho que recebe os feixes de luz e converte em imagem, certo? A gente vai falar um pouco dele aqui, ó. Nós temos nessa região mais periférica aqui a córnea, certo? Que é a primeira região a qual a luz irá passar. Aqui, logo mais nós temos aqui uma câmara anterior que é chamada de humor aquoso, certo? Que é uma solução pouco concentrada localizada atrás da córnea, certo? Bem aqui nós temos a íris, certo? Onde a íris se comporta como um diafragma variável do olho. Então ela está muito relacionada também com o aumento da espessura ali, né, dessa região, principalmente auxiliando na espessura do cristalino, que é a nossa principal lente convergente aí. A gente vai já ver mais adiante que seria uma lente convergente, que seria uma lente divergente, mas o feixe ele passa por todas essas regiões, né, a tentativa de projetar uma boa imagem. Cristalino, uma lente de poder refrativo variável através da contração de músculos ciliares, que possui fibras radiais e circulares. E também aqui nós temos o que chamamos de músculo ciliares, né, que ocorre aqui no caso uma contração, a tentativa de ampliar essa espessura do cristalino. E isso vai proporcionar uma boa visão tanto para longe quanto para perto. A gente vai já ver mais adiante. Humor vítreo, substância gelatinosa. Então o humor vítreo está localizado atrás do cristalino, certo? E é uma região, né, que possui uma substância que tem característica gelatinosa, certo? E certamente vai auxiliar aí em algum desvio da própria luz para certamente atingir a retina e projetar imagens interpretativas, certo? Aqui nós temos aqui o canal hialoide, certo? Que de alguma maneira interliga aqui com o nervo óptico, vasos sanguíneos, certo? Nós temos aqui projeções de sangue arterial, sangue venoso, então tudo isso faz parte aí, né, do globo ocular, certo? Vamos ver o que tem mais por aqui. O fundo do globo ocular é recoberto pela retina, contendo as células nervosas fotossensíveis, os cones e bastonetes. Então aqui ó, nós temos a retina, certo? É toda essa região aqui. Nesses dois pontos se localiza o que chamamos de mácula lúteo, fóvea central, e é onde nós temos aí localizado também os cones e bastonetes, certo? Que está muito relacionado também com a característica corpuscular da luz, certo? Que mais temos aqui? Disco óptico, certo? Que tem uma função bem peculiar na tentativa de transmitir ali os impulsos nervosos, certo? E
À medida que a gente vai discutindo, a gente vai falando que cada parte do olho, né, tem como principal objetivo, certo? Dentro da biofísica da visão. Nós temos aqui os filetes nervosos se reúnem para formar o nervo óptico, e nesse ponto a retina não possui células sensíveis. É chamado de ponto cego, né? Aqui não tem uma demonstração que seria ponto cego. A gente vai ver na aula que vem, no caso amanhã, a gente vai demonstrar um pouco mais que seria ponto cego e algumas anomalias também, tá? Na aula de hoje não vai ser possível ver tudo. O eixo óptico não coincide com o eixo visual, que é a direção da visão de detalhe. Então aqui nós temos aqui o eixo óptico, certo? Que é traçado aqui não está sendo traçado, mas existe um eixo óptico aqui que ele traça exatamente ele passa exatamente pelo centro do cristalino, certo? E temos um eixo visual, que é justamente um desvio que ocorre aí devido a essa região homovítrea, que também tem uma certa peculiaridade na questão do índice de refração. Então ela promove um certo desvio, né, no feixe de luz, na medida que o feixe de luz se propaga, certo? A gente vai ver isso com mais detalhes, que seria esses feixes e essas refrações. Luz como onda. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui todos os processos de reflexão e de refração que a onda, né, no caso, está envolvida aí nesses fenômenos, certo? Então, para efeitos comuns, não relativísticos, a luz se propaga simplesmente em linha reta. No vácuo, sua velocidade é uma das mais importantes constantes universais, igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então vale a pena discutir que a luz ela possui uma velocidade muito grande, e essa velocidade depende do meio a qual ela está se propagando. Então, por exemplo, no vácuo, a luz possui uma velocidade máxima, equivale a esse valor aqui, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. À medida que a luz passa por meios, né, que possuem moléculas, que possuem um certo mecanismo ali, movimentos aleatórios de partículas, enfim, né, e gera um certo atrito também. Lembrando que a gente pode considerar que a luz ela tem um comportamento corpuscular, então ela vai diminuir de velocidade. É como se fosse um corpo mergulhando ali, né, em um meio cada vez mais denso, certo? Então a luz ela altera sua velocidade à medida que o meio se torna-se cada vez mais denso, certo? Mas não é somente a densidade que determina essa variação de velocidade. O que determina essa mudança na velocidade da onda é o que chamamos de índice de refração, certo? Então, por outro lado, quanto mais refringente for o meio, menor será a sua velocidade, de forma que o índice de refração é dado por... Então veja, esse índice de refração ele está muito relacionado com o tipo de onda que está se propagando, certo? E com o meio. Então, por exemplo, a luz vermelha, né? A luz vermelha se propaga na água com uma certa velocidade. Porém, a luz verde se propaga na água com uma velocidade diferente. Então, por mais que o meio seja o mesmo, mas o tipo de luz, o tipo de onda, vamos dizer assim, eletromagnética, vai estabelecer ali uma velocidade diferente. E depende também da composição, tanto por parte da frequência e do comprimento de onda, da onda que está ali se propagando, certo? Então, veja, velocidade da luz constante, velocidade da onda, que é dada pelo CV maiúsculo, ela é inversamente proporcional ao índice de refração. Então, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz, assim como quanto menor
o índice de refração, maior é a velocidade da luz, certo? Sendo V a velocidade da luz em um meio diferente do vácuo, certo? Claro que aqui eu posso ter a velocidade igual a C. Aí eu tenho um índice de refração que igual a 1. Isso significa a ausência de matéria, né? É justamente a propagação da luz no vácuo. Tudo bem? Então veja, aqui nós temos um exemplo de reflexão dos feixes de luz. Então, à medida que os feixes de luzes eles saem de uma fonte iluminosa, certo? Né? Aqui no caso é a representação de um único feixe. Ele pode ter vários tipos de reflexões. Então, aqui no caso nós temos uma reflexão, né? No caso uma reflexão total, onde os ângulos, tanto o incidente quanto o ângulo de reflexão é o mesmo. E aqui nós temos também uma representação de reflexão difusa, certo? Onde a superfície a qual a luz ela colide, né? Vamos dizer assim, ela não tem essa reflexão total. Então, ela vai colidir em algum tipo de rugosidade bem mais intensa, né? Bem mais intensa, e justamente não vai promover essa reflexão total que nós chamamos aqui, certo? O que acontece na maioria dos casos é justamente essa reflexão difusa para todos os lados, né, onde as luzes batem vai em todas as direções possíveis, né, no caso os feixes de luz, né, e milhões de feixes de luz chegam aos nossos olhos, certo? Então não há uma reflexão total nos objetos. Na verdade é muito difícil a gente ver experimentalmente isso acontecer, tá? É preciso uma superfície bem polida para que ocorra essa reflexão total aqui. Tudo bem? Fenômeno de refração. O que seria o fenômeno de refração? Está muito ligado ao que chamamos de índice de refração também. Certo? Então vamos pensar na luz saindo do ar, sendo emitida por uma fonte luminosa do ar para a água. Então veja que aqui ela já sofre um certo desvio, certo? Então é por isso que quando o feixe de luz chega nos nossos olhos, ele não chega, né, com aquela direção. Ele vai sofrendo vários desvios porque ele vai passando por várias regiões, né, do olho, certo? Então cada região possui o seu índice de refração. Então veja a complexidade ali para que a gente possa ter uma imagem perfeita, né? Então aqui no caso, o ar, quando o feixe de luz se propaga no ar e entra na água, certo? O que acontece com a velocidade nesse caso? A velocidade ela diminui, certo? Porque é só pensar na questão da densidade. Se você pensar na densidade, você vai, né, de alguma maneira conseguir interpretar a situação, certo? Porque aqui no caso a densidade do ar é muito menor que a densidade da água, então certamente a luz vai se propagar muito facilmente no ar do que na água. Tudo bem? Então veja, formação de imagens. Nós temos aqui lentes de bordas finas, lentes de bordas grossas, certo? Então é importante compreendermos como é que funciona a questão das lentes esféricas, principalmente, porque o cristalino é semelhante a uma lente esférica, tá? Então ele tem várias outras peculiaridades, mas a gente tem que considerar principalmente o funcionamento de uma lente comum, certo? Para a gente poder projetar e ter melhor compreensão na questão da visão, tá certo? Então veja, nós temos aqui uma lente biconvexa, certo? Plano convexa e côncavo convexo, certo? A questão do côncavo ela está muito voltada ao que? A uma projeção central aqui da circunferência, certo? Para dentro da onde os feixes de luz irá passar.
Então veja, aqui vamos pensar que o feixe de luz vai colidir aqui. Então essa região é considerada convexa, desculpa, côncava, certo? Enquanto essa outra região aqui, que ela é muito mais voltada para fora, ela é considerada convexa, certo? Então aqui nós temos várias lentes convexas de bordas finas, certo? E temos várias lentes, na maioria delas é considerada côncava, certo? A gente vai compreendendo melhor essas nomenclaturas à medida que a gente vai discutindo, tá? Então aqui no caso bem particular aqui, convexo, côncavo, né? Então região convexa, região côncava, tudo bem? Então veja, o cristalino, nosso olho, ele tem essa configuração aqui, tá? Então ele é como se fosse uma lente o quê? Biconvexa, tudo bem? O centro óptico, que no caso é dado por esse círculo azul de uma lente, é o ponto onde um raio de luz que atravessa sem sofrer desvio intercepta seu eixo principal, certo? Então veja, essa situação aqui é a mais comum, vamos dizer assim, né? Porque no caso, vamos pensar no feixe de luz, ele vai vindo do ar, né? Que é o nosso caso, no caso do no caso da visão, o feixe de luz vai vindo do ar praticamente, então ele vai o que? Entrar nessa região do cristalino, certo? E vai sofrer um certo desvio, ok? Mas para maior compreensão das projeções de imagens, esse tipo de configuração não é viável. Então, o que é viável é a gente trabalhar com essa espessura aqui da lente bem menor. Então, existe uma certa medida para que possamos interpretar da melhor maneira possível as imagens que vão ser formadas pelo feixe, certo? Então, nesse caso aqui, como há uma região diferente do ar, então vai sofrer um certo desvio, como a gente viu lá no fenômeno de refração. Quando sofre um certo desvio, a luz vai sair aqui, ó, uma direção paralela, né, à direção incidente. Então a direção emergente vai ser paralela à direção incidente e vai ter um certo desvio aqui, certo? Quanto menor a espessura da lente, menor é o valor de D. Então, para melhor compreensão dos fenômenos, consideramos o que chamamos de lentes delgadas, que é justamente quando D se aproxima do zero. Então a espessura torna-se menor. A gente vai já ver aqui. No caso das lentes delgadas, isto é, lentes de espessuras muito menores que os raios de curvatura de suas faces, o raio emergente praticamente se alinha com o raio incidente. Então aqui nós não temos praticamente desvio, certo? Quando a lente tem uma espessura muito pequena. Então é daí que a gente começa a fazer boas interpretações para a formação de imagem, tá? Certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma lente convergente, certo? Que é biconvexa. E aqui temos um exemplo de uma lente divergente, no caso aqui é bicôncava. Tudo bem? Vamos já ver a diferença de um para outro. Focos principais de uma lente esférica gaussiana. Então veja, existe todo um conjunto de critérios aí para que uma lente seja gaussiana, certo? Então os critérios são basicamente dados por esses feixes. Claro que tem que considerar também, né, essa questão da espessura, mas os feixes têm que se comportar dessa forma. Então veja, qualquer feixe que saia de um foco, ele vai seguir paralelo ao eixo principal. Então vamos focar no seguinte. Primeiramente, o que é eixo principal? O eixo principal vai ser um traçado
que passa pelo centro óptico, certo? Que é esse vermelho aqui. Veja, todas as lentes ela tem uma configuração esférica. No caso aqui porque são lentes esféricas, né? Então ela tem uma configuração esférica. Vamos pensar aqui que aqui seja uma parte da esfera, uma calotazinha, né? Então, veja, se eu for dar segmento, certo? Certamente, para essa esfera eu vou ter um centro, certo? Então, o centro dessa esfera basicamente é para cá. Desse lado aqui, basicamente é para cá. Entre o centro e o centro óptico, entre o centro dessa suposta esfera e o centro óptico, nós temos o foco, certo? A gente pode fazer exatamente uma divisão por 2, que é a metade do caminho. Então, aqui nós temos o foco, né? E para cá nós temos o centro esférico, certo? Que a gente vai já ver mais adiante. Mas existe essa particularidade, né? Quando o feixe de luz ele sai do foco e atinge a lente, certo? Saindo do foco atinge a lente, esse feixe ele vai paralelo ao eixo principal. Então, eu posso emitir vários feixes do foco sobre a lente. Todos esses feixes vão ser paralelos ao eixo principal. Agora, ao contrário, se eu emitir agora feixes paralelos ao eixo principal, novamente eu vou, né? Vai haver aqui uma saída de feixe e vai se sobrepor aqui a um foco diferente. No caso é o foco relacionado a essa outra esfera aqui do outro lado, certo? Então, emitir o paralelo ao eixo principal vai passar pelo foco também, certo? Tanto de um lado, tanto emitido pelo foco, sai paralelo, quanto a gente emitir paralelo, vai passar pelo foco. Isso aqui nas lentes o que? Chamadas de lentes convergentes, tá? Nas lentes divergentes, nós temos o que? Duas situações a considerar. Se eu emitir uma luz e a projeção desse feixe de luz passar por esse foco, certo? Vai haver o que? Uma saída paralela ao eixo principal, certo? Então, veja, a divergência, desculpa, acontece dessa forma, porque no caso os feixes de luz eles não estão convergindo em um ponto, certo? Nesse caso aqui eles estão divergindo. Então, se ele vem divergindo sobre uma lente divergente, ele vai sair paralelo, sendo que na condição de que essa projeção aqui de incidência passe pelo foco. Então aqui, ó, projeção de incidência passando pelo foco, então a luz ela vai fazer esse caminho aqui, certo? Então, passando pelo foco, ela vai sair o que? Paralelo ao eixo principal. Tudo bem? Da mesma forma, se eu emitir um feixe de luz, né, paralelo ao eixo principal, a luz vai sair divergindo, certo? Vai sair espalhada. Então, veja a diferença entre um tipo de lente e outro. Então, esse tipo de lente divergente, a luz vai sair espalhada. E ela vai espalhar de forma que, se eu lançar paralelo ao eixo principal, eu descubro aqui pela projeção o seu foco, certo? Então, a projeção do feixe que saiu divergente vai passar pelo seu foco, tudo bem? Então, essas são as principais peculiaridades das lentes esféricas consideradas gaussianas, tudo bem? Aí que vem, né? Essas particularidades que a gente tem que ter em mente, tá? Vamos à formação de imagem de objetos extensos. Então veja, vamos pensar agora que existe uma extensão aqui sobre, em relação à lente. Nós temos agora um foco de um lado, foco do outro, que é
esse foco aqui, que é um foco, que é uma distância a ser considerada por esse lado da lente, e esse foco aqui é uma distância a ser considerada por esse outro lado da lente, certo? E além disso, nós sabemos que o foco é metade do caminho do centro óptico até o centro da esfera, da suposta esfera que está sendo pensada aqui como lente, certo? Então veja, se eu tenho aqui um objeto, certo, que está em vermelho, eu posso projetar dois feixes de luz, certo? A eminência de dois feixes de luz sobre a lente vai formar a mini imagem. Então, nesse encontro aqui, eu tenho a formação dessa imagem aqui, que ela está invertida, ela é pequena e ela é real, certo? Então, veja, a projeção ela acontece no encontro de dois feixes de luz que passa pela lente. Como é que isso funciona, pessoal? Vamos pensar aqui um objeto qualquer, certo? Certamente a luz bate no objeto e vai chegar aos nossos olhos. Então, a gente tem que estar desse lado aqui. A gente tem que pensar que nós estamos desse lado, certo? Então, veja, a luz vai bater no nosso cristalino e vai fazer isso. O segundo feixe vai passar pelo centro óptico e vai fazer isso aqui. Então, uma coisa que a gente tem que sempre ficar relacionando, né? Quando eu incido paralelo ao eixo principal, eu vou passar o feixe pelo foco, certo? Eixo no incido paralelo ao eixo principal, eu passo o feixe pelo foco, tudo bem? Quando eu incido sobre o centro óptico, eu não tenho desvio. Então acontece aquela situação, né? Vou até voltar aqui, ó. Quando eu passo pelo centro óptico, eu não tenho desvio, tanto numa lente convergente quanto numa lente divergente, certo? Então aqui no caso esse feixe não tem o desvio, certo? O outro feixe eu vou passar paralelo ao eixo principal e eu vou ter um desvio que vai passar pelo foco, certo? Esse encontro aqui vai me dar a projeção da imagem. Então a projeção da imagem ela se projeta do eixo principal até o encontro dos feixes. Então é isso exatamente o que acontece na nossa retina, né? Então no caso essa projeção que acontece é justamente uma imagem que ela é invertida, certo? Ela é invertida e ela é menor. Então veja, neste caso a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Esse exemplo aqui acontece com a máquina fotográfica e com o olho humano, certo? Então veja, se eu for pensar na imagem que nós estamos vendo aqui, vamos pensar uma imagem de 1 metro, certo? Ela vai me projetar na nossa retina certamente uma imagem muito pequena, porque nosso olho ele é pequeno, né, em termos na verdade te dá em milímetros, né, as projeções em centímetros, as dimensões do nosso olho. Então aqui vai ser dada uma imagem em milímetros, vamos pensar assim, certo? Que é interpretada pelo nosso sistema central, né, que vai passar por todo o processo de interpretação, que a imagem que nós estamos vendo, né, ela é muito maior, certo? Então, quando é que acontece isso? Eu vou já retornar esse slide aqui também, que eu já até copiei lá na frente. Acontece isso quando o objeto, né, ele está muito afastado do centro dessa esfera aqui. No caso, esse centro aqui ele é 2 vezes a distância do foco, certo? Então, possivelmente, quando a pessoa está muito distante, certo? Ela está muito distante, nós vamos ver uma coisa menor. A gente vai já ver isso como exemplo, tá? Formação de imagem de objetos extensos.
Então veja, quando o objeto agora, veja, o objeto estava para trás do centro, agora ele vai ficar no centro, né, dessa circunferência, desse lado, certo? Se eu projetar dois feixes, um sobre o centro óptico e outro paralelo ao eixo principal, passando pelo foco, nós temos uma projeção, né, um pouco maior que a anterior, e ela está exatamente no centro da outra esfera, né, projetada aqui pelo esse lado da lente. Então veja, neste caso a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Temos exemplo aqui, são as fotocopiadoras sem ampliação e redução. Tudo bem? Então as fotocopiadoras elas trabalham dessa forma, tá? No caso, copiando imagens ali do mesmo tamanho. Na verdade tem que ter essa configuração, né? Sem ampliação e sem redução também, tá? Agora vamos colocar um objeto entre o centro das esferas aqui de projeção e o foco. Quando eu vou emitir aqui dois feixes de luz, eu vou ter uma formação muito maior lá atrás. O encontro dos feixes, né, vai me dar uma imagem, certo? Que é conhecida como imagem real, invertida e maior que o objeto. Pessoal, eu estou falando aqui imagem real, mas o que seria a imagem real? Seria uma imagem projetada pelos feixes de luz, certo? A imagem virtual que a gente vai ver mais adiante, ela é uma projeção sobre os prolongamentos do feixe de luz. Esse exemplo aqui é dado pelo projeto de slide e cinema, né? Que tem a ideia, o objetivo de ampliar a imagem. Então por isso que essa configuração dos feixes, ela está muito bem estabelecida lá na projeção de slide e de cinema também. Tudo bem? Formação de imagem de objetos extensos. Agora, olha só onde está o objeto. Está entre o foco e o centro óptico. Então, é o caso em que está muito perto da lente. Quando está muito perto da lente, sendo ela uma lente fixa, né, pessoal? Quando está muito perto da lente, a gente projeta aqui no centro óptico. Isso aqui diverge em relação a outro feixe. Então, esse feixe, né, esses feixes de luz eles não vão se encontrar, mas ocorre encontro o que? Nas suas projeções. Então eu vou formar uma imagem atrás do objeto, certo? Neste caso a imagem é virtual porque é formada por projeções direita, certo? E maior que o objeto. É direita porque não é invertida, né? Então, e é maior que o objeto, certo? Porque está atrás do foco. Essa situação ela é muito vista aonde, pessoal? Na lente usada como lupa. Então, quando você usa uma lupa, é só verificar aqui que os feixes estão saindo aqui. Então, o que você vai ver? Você vai ver uma imagem ampliada da situação, né? Uma imagem ampliada do próprio objeto, certo? É essa imagem que você vê aqui, que é uma imagem virtual. Tudo bem? Na verdade, todas as imagens que você consegue projetar são, no caso, são virtuais, tá? Aqui, no caso, uma configuração de todas as imagens, né, que pode ser projetada por uma lente convexa, biconvexa no caso. Então, está muito afastado do centro esférico, né? Eu vou ter uma formação dada bem aqui. Sobre o A vou ter uma formação sobre o outro A, que é no caso o centro esférico desse outro lado da lente, certo? Entre esse centro esférico e o foco, você tem uma projeção bem maior, certo?
da imagem. E quando está entre o foco e o centro óptico, você tem uma projeção, uma imagem virtual aqui, que é devido aos prolongamentos do feixe, né, que foram incididos sobre a lente. Isso aqui é projeção de imagem na lente convergente. Então essa é a configuração em que a lente ela é fixa, certo? Você não promove nenhum tipo de variação sobre ela. Tá, pessoal, agora o que seria nesse caso? Esse aqui é um caso bem interessante, particular, né? Neste caso, desculpa, que aqui não há projeção de imagem, certo? Então aqui é o caso em que o objeto está sobre o foco, tá? Então, quando o objeto está sobre o foco, os feixes de luz, eles não se encontram. Desculpa que eu não apaguei isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não se forma. Não é possível se formar se não houver encontro. Acho que nem tem outro slide. Não, até tirado esse vetor aqui. Então eles não se encontram, certo? Então não há formação de imagem nessa situação, tá? Esse é um exemplo que quando a gente está, por exemplo, dirigindo, né, uma moto, um carro, né, a gente está olhando ali pelo retrovisor, aí a gente vê aquela situação ofuscante ali, porque o sol ele bate certinho no retrovisor, certo? Então a retina capta todos aqueles feixes de luz que de alguma maneira está em uma única direção, eles não estão se encontrando. Então é nesse momento que não tem percepção aí, não tem projeção de imagem, porque os feixes são captados, né, de forma paralela, certo? Não há um encontro entre eles para que haja a projeção da imagem sobre a retina. Tudo bem? Formação de imagem em objetos tensos. Neste caso, em qualquer posição para o objeto, teremos uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Esse é um caso de uma lente divergente, né? Vamos pegar aqui uma posição que está entre o centro e o foco. Então aqui eu incido paralelo ao eixo principal, sai divergindo. E essa divergência, prolongamento passa pelo foco. Um outro feixe eu vou emitir sobre no caso paralelo aqui, nessa angulação, certo? Esse prolongamento do feixe vai passar pelo outro foco, certo? Se passa pelo outro foco, ele vai sair o que? Paralelo ao eixo principal. Então, eu não esqueci de colocar aqui o prolongamento, mas também não era necessário. Mas se a gente for fazer um prolongamento, esse feixe vai passar exatamente pelo foco. Então, tem como resultado a saída do feixe da lente, né, paralelo ao eixo principal. Então, quando ele sai paralelo, eu tenho uma nova projeção aqui para trás, certo? Então, aqui, se tem um prolongamento, então a imagem formada ela é virtual, certo? Só que além disso, ela é virtual, direita e menor, certo? Isso para qualquer posição do objeto, a gente vai sempre ter uma formação de imagem, né, direita, menor e virtual, tudo bem? Então essa é uma situação em que a lente você coloca ali para ver o outro lado da imagem, aí você vai ver uma imagem menor, certo? Não sei em quais situações a gente pode utilizar essas lentes, mas existem essas lentes que projetam uma imagem menor, certo? A qual a gente vê ali e a gente vê uma imagem de um tamanho, quando projeta a lente na frente da imagem, a gente vê a imagem menor, certo? No caso de lentes divergentes, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre a divergência de uma lente, que é importantíssimo, principalmente na compreensão daqueles termos que é muito usado, por exemplo, no médico, né, um oftalmologista, né, ele usa sempre um termo de grau, o grau do teu olho, o grau da tua visão, né?
esse grau ele está relacionado com essa grandeza física chamada vergência de uma lente. A vergência de uma lente é a grandeza V dado pelo inverso da abscissa focal, que é essa distância do foco, né, entre o foco e o centro óptico. No sistema internacional, sua unidade é a dioptria, que na linguagem comum corresponde ao grau da lente. Então aqui no caso tem um exemplo que essa lente tem 2 dióptrias, 2 de dioptria, certo? Então como é que a gente vê isso? Vamos pensar aqui que isso aqui seria um oftalmologista está cuidando ali do paciente e quer ver o grau, né? Então ele lança 2 feixes de luz, né? De alguma maneira, ele consegue ter essa medida do encontro no foco desse cristalino. Então, quando você tem uma medida, por exemplo, aqui de 50 centímetros, certo? O inverso de 50 centímetros, que no caso é 0,5, né? 0,5 metros, certo? Isso me dá 2 de dioptria, certo? Agora um outro caso aqui, ó, eu quero para efeito de comparação, vamos ampliar agora a espessura dessa lente, certo? Se eu ampliar a espessura, vamos prestar atenção agora no foco. O foco está 50 centímetros. Se eu ampliar a espessura, olha só, o foco ele vai para trás, certo? Na verdade, ele se aproxima mais da lente. Então, quando eu vario essa espessura aqui, certo? Há uma mudança do foco. Vocês estão notando aí, pessoal? Então aqui, ó, o foco tá maior. Quando aumenta a espessura da lente, o foco fica menor, certo? Se o foco fica menor, o que acontece com a dioptria? A dioptria, ela aumenta, certo? Porque o foco é inversamente proporcional à vergência. Então a vergência nesse caso seria 2,5 de dioptria. Tudo bem? Eu coloquei esse exemplo porque é justamente o que acontece no cristalino, né? Eu já vou adiantando aqui para vocês. Quando as coisas estão próximas, ele amplia a sua espessura, certo? Então aumenta ali o grau de divergência. Quando as coisas estão distantes, ele diminui sua espessura, então diminui o seu grau de divergência, certo? Vamos ver aqui mais adiante como é que fica. Então veja, vamos pegar a primeira projeção, que é justamente, tem como exemplo o olho humano, que é justamente o objeto bem afastado. A gente faz 2 projeções novamente sobre o centro óptico e a outra projeção, né, paralelo ao eixo principal e passando pelo foco. Projeção da imagem. Agora vamos pensar um pouco. Aqui, a projeção da imagem na retina, certo? E vamos pensar que isso aqui é o nosso cristalino. Tudo bem? Então veja. Agora vamos pensar agora esse objeto se afastando. Tá? Ó, o objeto está se afastando. O que acontece com os feixes? Então, quando ele se afasta, eu vou ter que fazer uma nova projeção, tanto paralelo quanto sobre o centro óptico. Quando eu faço essa nova projeção, o que acontece com o nosso foco? Certo? Então, aqui é a projeção de antes, o nosso foco foi para frente, certo? Então, foi para mais próximo da retina, certo? Então, veja, isso aconteceu pelo fato do objeto ter se afastado? Sim ou não? Então veja, quando o objeto se afasta, o que acontece com o cristalino? Ele diminui de espessura, certo? Então o cristalino diminui de espessura, que é para o quê? Para ocorrer o afastamento do foco,
certo? Então o que acontece quando o cristalino diminui de espessura? Ele vai focar em um objeto longe, que certamente a imagem vai ser o que? Menor em comparação com a outra situação. Então veja, primeiramente verificar que o cristalino, quando ele diminui o foco, ele se afasta, e ele diminui pelo fato do objeto se afastar, certo? E quando ele se afasta, o que acontece com a projeção? Agora vamos focar aqui nessa projeção, certo? Veja, quando ele se afasta, o objeto, né? No caso aqui a projeção, ela o que? Diminui. Então por isso que à medida que as pessoas vão se afastando, a projeção da nossa imagem vai diminuindo, certo? A gente tem essa percepção de que aquela visão ali, ela vai diminuindo até que a pessoa some, né? Vou pensar num plano assim, ela indo embora, no campo, por exemplo, ela vai, até que a imagem ela some, porque a tendência é que essa projeção na retina passe a ser menor à medida que a pessoa se afasta. Tudo bem? Então esse é um mecanismo muito interessante pelo cristalino, que ele varia aí esse foco, variando aí também a sua vergência, tá? Então nesse caso aqui é um caso em que o cristalino ele ficou mais, né? Ficou com uma espessura menor. Agora vamos para uma situação em que o cristalino ele amplia a sua espessura. Quando ele amplia a sua espessura, o que acontece com o foco? O foco se aproxima do cristalino, certo? Então, ele amplia a sua espessura porque o objeto se aproximou. E como a projeção tem que ser sempre em cima da retina, certo? Então ele vai ampliar a sua espessura. Quando ele amplia a sua espessura, a projeção, né? Se eu fazer uma comparação anterior, a projeção aqui, né? Se eu for aumentar, ó, o foco se aproxima. O que acontece com a projeção na imagem? Ela aumenta. Então por isso que quando os objetos se aproximam de nós, né? A gente vê os objetos ampliando, certo? Ou então se a pessoa está vindo em direção a nós, né? Está vindo de longe, a gente vai percebendo que aquela imagem ali, ela vai aumentando. Por quê? Porque o cristalino ele vai aumentando de espessura e vai ampliando também a projeção da imagem em cima da nossa retina, certo? Então para perto o cristalino aumenta de espessura, aumentando a vergência nesse caso, tudo bem?